Exatamente, novos hábitos, novas atitudes, vida longa. Esse é o tema do Bem-Estar de hoje. Estão conosco hoje o nosso consultor e cardiologista, Dr. Roberto Calil. Bom dia, doutor. Muito bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, doutor. E temos também aqui a doutora Tani Sanches, que é otorrinolaringologista. Bom dia, doutora. Bom dia, Flávia. Bom dia, Fernando. Bom dia. Doutor Roberto. Tudo bem? Doutor Calil, deixa eu sentar aqui para me consultar rapidinho com o senhor. Queria saber o seguinte, vai muita gente no seu consultório, você conhece muito daqueles arrependidos, aquela pessoa que tem um problema de coração e depois que tem fala, puxa, se eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter feito sei lá o quê. Claro, é muito comum, porque é o que vocês falaram, né? Sempre o exercício você vai começar quando? Semana que vem, vai parar de fumar semana que vem e o tempo vai passando. E o organismo vai se deteriorando e sofrendo a consequência de falta de exercício, do cigarro e outras coisas mais. Quer dizer, normalmente nós não fazemos prevenção, né? Quer dizer, vamos começar no ano que vem. Quando acontece um evento, por exemplo, um infarto, a pessoa tem obstrução na artéria do coração, tem que fazer um procedimento, uma cirurgia, uma angioplastia, sempre, evidentemente, vem o quê? Arrependido. Poxa, eu devia ter feito mais exercício, devia ter emagrecido, devia ter parado de fumar, né? O problema não é tanto esse. O problema é que mesmo que depois que a pessoa infarta, depois de um tempinho, ela esquece da prevenção, né? Então, ela assusta no primeiro momento, depois volta a não fazer exercício, volta muitas vezes a fumar e assim por diante. Até aquela vida Então, desregrada, arrependimento né? existe, mas é temporário. Quer dizer, Esse a é um mudança problema. tem que ser para toda a vida, então. A mudança tem que ser para toda a vida. Quem teve evento cardíaco e quem não teve. O susto acaba passando, né? Hoje não é à toa que nós temos dois grandes médicos, o doutor Calil, nosso consultor, e uma otorrinolaringologista, a doutora Tani, que está sempre aqui conosco. Ou seja, olha a dica, a gente tem que ouvir o coração, né, doutor Calil? É muito importante fazer esses exames regulares também do ouvido, cuidar do ouvido é muito mais importante do que a gente pensa, doutora Tani? Muito mais, até porque o ouvido normalmente não mata ninguém, né, como o coração, mas ele é um órgão super frágil e justamente por isso acaba dando sinais de alerta muito antes da hora. Peraí, doutor, desculpa, eu ouvi a campainha. Então, como eu estava falando... Acho que você não ouvi, não. Eu não ouvi. Doutor Calil, o senhor ouviu uma Não. campainha? Não. Na verdade, eu ouvi, mas você disse no começo do programa para eu falar que não ouvia a campainha. Eu não ouvia a campainha. Ele boicotou. Então... essa aí o senhor ouviu? Eu ouvi. A gente está brincando com você, Fernando, você está achando que você está tendo alucinação, é isso? Não estou. Então eu vou pedir o doutor Calil para abrir a porta, porque ele vai ver que não tem ninguém tocando campainha. Não tem ninguém. É assombração esse negócio. Tomara que não, né? Não. Mas, na verdade, o que As pessoas têm um pouco disso também. Tem. Você fala, eu estou ouvindo... Algumas vezes, sim. Às vezes eu escuto a Flávia Freire chamando meu nome, eu penso, não, isso é um sonho. Mas às vezes o cérebro prega peças mesmo. Principalmente quem nunca passou por essa oportunidade, né? De estar tomando banho, barulho do chuveiro, de repente acha que tocou o celular e não tocou, acha que o filho chamou e não chamou, né? Não é loucura, pode ser um problema do ouvido, doutora. Pode ser, sim. Então, existe uma comunicação riquíssima, né, do ouvido com o cérebro e às vezes realmente quando algo não está funcionando bem, você pode ter a sensação de sons que não estão existindo no meio ambiente, né? Nada como a gente tratar, fazer diagnóstico precoce, descobrir o que está acontecendo e tratar adequadamente. Como? Tratar como? A ideia primeiro é investigar, sempre ver se a pessoa está com perda de audição ou não, está com zumbido, porque são sintomas precoces de que algo pode estar acontecendo no caminho entre o ouvido e o cérebro. E daí, dependendo da causa que você achar, você vai tratar de acordo. Pois é, um desses problemas, além dessas vozes que a gente pode ouvir, achando que é alucinação, mas na verdade pode ser um problema, é o zumbido. Isso é um problema terrível para quem tem. Imagina ficar ouvindo esse zumbido o tempo inteiro. E está acontecendo aqui em São Paulo um dia inteiro. Aliás, é um mês inteiro. Olha o zumbidinho aí, ó. Isso é de abelha. Mas tem de avião. É um incômodo só. É o mês de conscientização e do tratamento desse problema. Para falar sobre isso, a gente tem ao vivo aqui conosco no Parque do Ibirapuera, Daiana Garbim, agora em definitivo conosco, repórter do Bem-Estar. Bem-vinda, Daiana. Bem-vinda, bom dia, Daiana. O que está acontecendo aí no Parque do Ibirapuera? Então, Fernando, eu vou pedir para aumentar um barulho. Vocês estão ouvindo? Um zumbido bem alto? Ó, vou deixar um pouquinho. Ai, que barulhinho irritante. É por isso que a gente está aqui. Não é uma orquestra, um povo experimental tocando?
Não é não, Fernando. Isso é o que as pessoas que têm zumbido escutam o tempo todo, 24 horas por dia. E é por isso que está acontecendo uma campanha nacional de conscientização ao zumbido, porque 28 milhões de brasileiros têm esse problema. Eles estão distribuindo material informativo e também com totens aqui, com esse barulho. Então, a pessoa que não sabe o que é o zumbido, coloca um fone e escuta esse barulho. O seu Oswaldo nem precisa de fone, porque ele convive. Esse barulho que a gente está escutando lá no estúdio é o que o senhor escuta todo dia, seu Oswaldo? Exatamente, todo dia escuto à noite, bem intenso. À noite é sempre pior? É, porque tá tudo mais calmo, né? Então se intensifica mais. Então o senhor não tem nem um minuto de silêncio? Nunca fica silêncio total? Não, sempre algum zumbido, algum barulho tem, um alarido que a gente fica escutando, né? É comum. Então tem vários tipos de barulho, cada pessoa escuta um barulho diferente. O senhor é um show o tempo todo? É como se fosse um show de muito som, muito barulho. A hora que termina o show, comigo continua por um tempo. Muito obrigado, seu Oswaldo veio participar da campanha. Eu também estou aqui com a dona Luzia, porque ela tem perda auditiva, tem labirintite e também o zumbido. Qual é o barulho que a senhora escuta o tempo todo? Como se fosse uma chuva, como se estivesse chovendo o tempo todo. Então esse barulho que a gente colocou agora lá no estúdio, que parece o barulho dessa máquina aqui, chuva o tempo todo, nunca para, sua chuva nunca para. É, nunca para. Tá sempre, dá a impressão que sempre está chovendo. Ela começou há 3 meses, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, usar um aparelho. Eu tenho aqui também outros modelos, são vários tipos de aparelhos auditivos que tratam a perda auditiva e também essa questão do zumbido. A senhora acha que já melhorou? É, tá fazendo só 4 meses, então eu ainda não tenho certeza se tá fazendo, se tá melhorando. Entendi. Então, vou perguntar para os doutores lá no estúdio. Doutora Tani, no caso como dela, que tem 3 problemas, labirintite, perda auditiva, zumbido, qual é o melhor tratamento, doutora? Oi, Dayana, obrigada. A ideia é que a gente possa realmente investigar o que está acontecendo com a dona Luzia, né? Tem várias coisas que podem atacar tanto o labirinto quanto a parte da audição e do zumbido. E uma delas super comum é a questão da ingesta de doces ou de jejum prolongado. Existe também, obviamente, o envelhecimento natural do ouvido. Então, cada um tem que ver o seu caminho. Mas eu quero dar uma força aí para o pessoal que está no Novembro Laranja, ajudando na campanha de conscientização, porque existem várias formas de tratamento mesmo, e o aparelho de audição é uma das formas. E eu trouxe aqui para todo mundo ver o aparelho que eu estou usando para homenagear, que é laranja, né? Cor da moda, cor alegre, que tem a ver com essa campanha de conscientização. Mais importante do que isso é chamar a atenção para o pessoal jovem que vai na balada, sai com zumbido, não dá bola, até porque muitas vezes ele desaparece no dia seguinte, mas esse é o primeiro sinal de vulnerabilidade do ouvido. Então, quanto antes a gente prestar atenção nesse zumbido, mesmo que seja um vai e vem, maior a chance de você fazer prevenção, não deixar o seu ouvido ir morrendo aos poucos. Isso, a doutora Tani já falou aqui algumas vezes no Bem-Estar, já veio várias vezes conosco, e ela falou, 1 hora a conta chega. É preciso tomar cuidado com isso. Vamos voltar a falar com a Dayana para saber como é que ficam esses serviços aí, Dayana. Você está quase de laranja, assim, olha, o Novembro Laranja, um pouquinho ficaria laranja. Fernando, é o seguinte, quem estiver aqui pertinho, aqui em São Paulo, que puder vir até o Parque do Ibirapuera, esse serviço vai funcionar hoje até as 2 horas da tarde. Então você vem para cá, você vai ganhar esse folheto com todas as informações, tem as causas, como é o tratamento. E a pessoa que não tem ideia do que é o zumbido, mas o marido tem zumbido, o filho tem zumbido, pode vir aqui fazer o teste nesse totem, colocar o fone, esses fones que tem aqui. Então você coloca esse fone e você vai ouvir perfeitamente todos esses ruídos que nós mostramos aí no estúdio. Então, você vai poder ter ideia de como isso de fato incomoda. Até as 2 da tarde aqui no Ibirapuera, Fernando. Ótimo, Dayana. Bom trabalho aí. Bem-vindo ao Bem-Estar de novo. Pois é, a gente viu aí, né? O zumbido, ele pode ser um transtorno muito grande. A Dayana comentou que tem vários tipos de zumbido, e tem mesmo. A gente ouviu ali o zumbido de um apito. Agora a gente vai conhecer a história da Raquel. Ela tinha dentro do ouvido ali um barulho que parecia mais o barulho de um avião. E o Rafael Castro foi conversar com ela para saber como é que ela conseguiu lidar com esse problema. Alô, áudio, teste. Você está me ouvindo bem? Difícil, né? Agora imagine ficar com esse barulho das turbinas do avião 24 horas por dia sem parar dentro da cabeça.
Tem gente que já passou por isso. Foi o que a Raquel começou a sentir da noite para o dia. Eu acordei um dia de manhã com um barulho no ouvido, parecia um motor de avião. E aí eu procurei um médico, um otorrino, para ver se tinha alguma coisa. E ele realmente achou uma sinusite, e aí eu estava toda esperançosa que depois de tomar um antibiótico esse ruído ia passar. Não passou. O zumbido era no ouvido direito e não passava nem na hora de dormir. O zumbido ficava, para tomar banho o zumbido ficava muito, Nossa. Me incomodava demais para tomar banho, aquele barulho do chuveiro. Parecia que tinha um motor de avião ligado direto nesse ouvido. Bastante incômodo, bastante. O marido também percebeu o incômodo da Raquel. Acabava interferindo no dia a dia, ela ficava irritada. Às vezes você conversava com ela, ela não ouvia direito. Então, Tinha que falar alto. É, tinha que falar bastante. Eu já falo um pouco alto, né? Então... A gente perde a concentração, chega a ficar até nervoso, irritado. E algumas coisas eu deixei de fazer, sim. De sair para jantar com meu marido, de sair com os amigos, porque quanto mais ruído tivesse, aumentava esse ruído, esse zumbido no meu ouvido. De médico em médico, ela foi parar numa especialista em zumbido e começou o tratamento. Ela pediu que eu cortasse o açúcar e pediu que eu diminuísse um pouco o consumo de cafeína. Mas o que é que açúcar e café têm a ver com o zumbido? Quando comemos muito açúcar, o pâncreas aumenta a produção de insulina, que é o hormônio que leva o açúcar até as células. Só que essa insulina extra acaba provocando um desequilíbrio bioquímico na cóclea, a parte mais interna do ouvido, e favorece o surgimento de zumbidos. No caso do café, o problema é que a cafeína estimula o sistema nervoso. Em excesso, a cafeína pode acelerar o ritmo do ouvido e causar o zumbido. Raquel mudou a alimentação e tomou o remédio indicado pela médica. Em menos de um mês, o zumbido sumiu. Ela conseguiu voltar à rotina com a família e vai comemorar assim, viajando de férias. E hoje, quando você chega aqui pertinho do avião e ouve esse barulho que te atormentou por tanto tempo, como é que é a sensação? Superou? Superadíssimo, ótimo, maravilhoso, tranquilo, dá para viajar, Não dá mais fazer zumbido. tudo, sem zumbido, zero. Quer dizer, foi uma lição mesmo. Ainda bem que você correu. Corri. Quanto antes, com certeza melhor. Minha audição recuperou e eu tô ótima. Barulho de turbina agora só mesmo nas viagens e bem longe do ouvido. Muito bem, problema resolvido. A gente tem uma pergunta da internet agora sobre esse assunto. Vamos ver quem quer conversar conosco. Águida, de Porto Alegre. Ignora o zumbido. Isso pode ser grave, doutora Tani? Pode, né? Pois é, mas vamos mostrar, doutora Tani, porque, Águida, a gente tem aqui a resposta para a sua pergunta em forma de uma demonstração. Então, vamos lá, doutora Tani. Vamos lá, Águida, olha, nada é por acaso, a gente precisa prestar atenção nos detalhes que o nosso corpo fala com a gente, né? Então, o zumbido que você ignora pode ser o primeiro sintoma de perda de audição. Então, você está aqui provavelmente nesse estágio, com um zumbido, sem dar bola, e quanto mais o tempo passa, existe a chance de você ir perdendo a audição. Não é nem que o zumbido estraga o seu ouvido, mas o zumbido já está sinalizando que seu ouvido está sendo agredido. Se você deixa essa agressão ir em frente, a porta está aberta, né? Quanto mais agressão vai chegando. Então você vai subindo para esse degrau nada agradável de perda de audição. Progressiva, também não dá bola, até que chega um momento que você começa a ter interferência na comunicação. Aí sim, além de você perceber, todo mundo que está à volta também vai perceber. Portanto, quanto antes você procurar ajuda especializada, melhor. Então, depois da perda de audição, vem realmente pode vir a surdez, né? Pode vir. Se a pessoa não tratar, porque a gente viu a Raquel, a personagem da nossa reportagem lá, falando, não, eu procurei ajuda logo e consegui reverter esse problema. A Raquel foi um super exemplo. Procurou ajuda logo, fez tudo que foi solicitado e, portanto, né, quando tem parceria médico-paciente, não tem como não dar certo. Tá, né? Doutora Tani, eu vou te pedir uma licencinha Claro. aqui, que agora eu vou mostrar com o doutor Calil aqui que com o coração acontece a mesma coisa, né, doutor?